Ei, mãe. Olha Foi, lá, filha. começando mais uma conversa desinterrompida, né? Interrompida às vezes, né? Pela filha, pela internet que cai, né? Conversas reais acontecem essas interrupções naturais, né? E essa ideia de realizar essa conversa, essa série de conversas desinterrompidas, nasceu justamente de algumas tentativas que eu e Cacá tivemos de tentar fazer uma conversa até o fim. E como vocês podem ver, não é fácil, né? Sobretudo para uma mãe de uma filhinha pequena, não é fácil, né? Ou, sobretudo, para uma pessoa como eu, que vive no interior, e, por exemplo, o que está rolando agora aqui? Está rolando uma tremenda tempestade. Daqui a pouco a conversa pode ser interrompida porque minha rede cai. Acontece essas coisas aqui. Tá? Então, é possível que isso aconteça, e aí eu, sábio, né, desses problemas, já transferi. Coloquei a Cacá como co-anfitriã da brincadeira aqui, porque se eu cair, ficam as duas conversando, e depois eu volto. Essa é que é a jogada, né? A gente aprende a lidar com as conversas interrompidas, a desinterrompê-las, não é isso, Cacá? Esse é o grande aprendizado, pelo menos meu, assim, como driblar, assim, não driblar, eu acho que equilibrar esses dois universos. E, ao mesmo tempo, maioria ou muitas pessoas estão trabalhando dessa forma, assim, por que a gente está escondendo os filhos embaixo da mesa e lógico, né? A gente tenta criar um ambiente o máximo que a gente consiga ter, mas eu não consigo controlar essas interrupções, assim. Então, quando a gente teve uma conversa franca, eu achei tão interessante de falar assim, poxa, mas isso está acontecendo, né? E muita gente acaba tapando esse sol com a peneira. Com esse e com tantos outros perrengues que a gente vai passando aí na vida. Assim. Então, a gente está aqui num papo aberto, desinteressado e, ao mesmo tempo, interessante, que a gente possa falar da nossa humanidade, que a gente possa falar do que acontece, de que ninguém fala, dos erros, dos acertos e, acima de tudo, dos aprendizados, né? Então, é tão bom eu, enquanto mãe, empreendedora, consultora, mulher, poder estar na minha inteireza e poder acolher minha filha quando ela aparece, né? E poder não ser julgada, embora talvez algumas pessoas ainda tenham esse velho hábito, mas a gente vai ter que aprender, né? Talvez seja o nosso grande aprendizado. Então, a gente está aqui para ver o que vai acontecer e a gente não tenta controlar essas coisas, a gente acolhe o caos aqui e a gente está super feliz de receber Maria Silvia aqui com toda essa força, toda essa potência, com a luz, com a sombra, que é o que a gente está falando aqui, com essa dança linda que ela sabe fazer entre o feminino e o masculino. Bem-vinda, querida. Prazer para a gente te ter nesse espaço. Como que você chega? Prazer. Bom, primeiro, super grata pelo convite. Eu tinha dito para mim mesmo que eu não ia fazer mais live nesse dezembro, até porque eu peguei aqui um vírus no meu rosto e fiquei uns 15 dias no hospital, né? Então eu falei assim, gente, eu não vou fazer live, porque as pessoas vão ver aqui meu problema e tal. E aí, assim, essa promessa demorou 3 minutos e meio, quando o Fábio falou assim, você não quer fazer o próximo? E eu nem pensei nada disso. Eu falei, ok, eu vou, e foi assim. Então, é um prazer para mim estar aqui, assim, eu recebi o convite com o maior prazer, e rapidamente mudei todos os meus planos, né? Não ia fazer nenhum, mas topei na hora. Obrigada, gente. Vamos conversar, é um prazer estar falando e contando o que será que deu errado na nossa vida, e que aqui a gente está num lugar de total descontração, de segurança, para a gente falar o que acontece mesmo. Exatamente. Aqui todos nós atuamos, né, com consultoria, dando cursos, aulas, né, e muitas vezes se cria uma imagem, né, que nós somos as pessoas que sabem, né, que vão transmitir conhecimento para os outros, então nós temos que ser, talvez, perfeitos naquilo que a gente está fazendo. Né? E acho que essa conversa, ou essas conversas, elas têm esse objetivo de mostrar a nossa humanidade e que talvez seja o nosso maior valor quando a gente faz esse trabalho de ajudar pessoas, né? Emprestar um pouco dessa humanidade. E a humanidade, né? Outro dia eu estava fazendo um trabalho com uma empresa, um trabalho de
o nome era Fortalecimento Emocional, né? Não foi exatamente eu que dei esse nome, mas Fortalecimento Emocional. E no primeiro encontro, as pessoas choraram ali e tal. E aí, o presidente e os diretores. No segundo encontro, perguntaram assim para mim, se o seu objetivo era fazer a gente chorar, parabéns, você atingiu. Ele falou, mas esse não é o meu objetivo. Mas qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ajudar vocês a se reconectar com o humano. Porque esse ano vocês agiram como super-heróis inquebráveis, invencíveis, né? E o humano, às vezes, né, tem um choro, tem uma risada, tem um perrengue, né? Então, aqui a gente está, por enquanto, atrás dos perrengues. E aí, Maria Silvia, você tinha dito aqui no nosso esquenta que você tinha algumas histórias para contar para a gente que você não ia falar antes, para a gente poder surpreender aqui de verdade, né? E a gente rir juntos. Quer Então, começar? tá bom. Eu vou começar com essa história que eu acho bem interessante. Não sei se as pessoas sabem, eu trabalho muito com a liderança Shakti, que é o modelo de liderança que equilibra os nossos valores femininos e masculinos. Falando de uma forma bem simples, a base dessa liderança é neste olhar. E essa liderança Shakti foi desenvolvida por dois pensadores indianos, e ela eu trouxe ela para o Brasil em 2017. Bom, tudo isso para dizer o quê? Que um tempo antes de eu trazer essa liderança para o Brasil, os autores fizeram uma viagem para a Índia para justamente capacitarem as pessoas na liderança Shakti. E eu fiquei aqui enlouquecida com essa possibilidade, me inscrevi rapidamente, comprei a passagem de avião 6 meses antes, e chegou no dia de embarcar, com malas prontas, eu perdi o avião. Assim, é uma coisa que não dá para acreditar. Como que alguém planeja 6 meses uma viagem e chega no próprio dia com mala e tudo certo? E quando na verdade tinha uma pegadinha. Era 30 de setembro, meia-noite. Só que eu achei que era meia-noite, mas era 0,1 minuto do dia 30. Então era de madrugada. E eu na minha casa tranquila, porque era meia-noite, né? Na minha cabeça. Não, era 0,1 minuto daquele dia. Então, eu já estava mega atrasado e eu descobri que já tinha perdido o avião. Foi a primeira vez que, literalmente, a minha alma saiu do corpo. Né? Eu vi ali uma Maria Silvia aqui do meu lado, eu e ela conversando, assim, né? Porque tudo estava pago, pessoas lá do outro lado do universo estavam me esperando e eu simplesmente perdi o avião. E eram 6 horas 5:30 da noite, né? 5:30 da tarde, e liguei para o atendimento, né? Ao cliente, né? Era uma companhia de Dubai, e um santo, um anjo me atendeu, e eu contei para ele, falei assim, olha, eu perdi, e eu vou te falar uma coisa, a minha alma está separada do corpo. Então você precisa... Não, e, gente, eu contei isso para ele porque era verdade, né? Eu falei assim, olha, então você precisa me ajudar a embarcar no próximo avião para a Índia. Só que assim, a Índia não é tipo lá na esquina, né? Ela não é, a companhia ela não é ponte aérea, né? Ela tem lá as suas datas específicas. Olha, esse menino, que assim, eu juro por Deus, ele foi um anjo, e ele falou assim, olha, a única forma de você ir ele conseguiu um voo no dia seguinte. Lógico que eu tive que pagar mais uma passagem, porque é perda total. Bom, enfim. O que eu quero dizer com isso, e por que isso foi maravilhoso? Porque eu cheguei lá, obviamente, 2 dias depois, porque para você chegar para a Índia, você demora quase que um dia inteiro para chegar lá. E eu falo que a minha alma saiu do meu corpo, porque ela saiu mesmo, né? Mas brincando,
foi uma forma do meu mental ter um choque. Vou explicar melhor o que isso tem a ver com a minha viagem e como isso foi um aprendizado para mim. Eu estava com as ideias totalmente formadas na minha cabeça. Eu tinha lido o livro com a lente da cabeça, do mental. Se eu não tivesse tomado esse choque todo, eu tinha ido lá e não tinha absorvido absolutamente nada. Então, eu cheguei lá, eu estava tão atarantada que eu não conseguia entender nenhum inglês que ninguém falava nos 2 primeiros dias ainda. Eu falei, gente, inventaram um inglês novíssimo e eu perdi o negócio e eu não conseguia entender o que as pessoas falavam nos 2 primeiros dias. Então, eu não falava e nem ouvia, era uma coisa impressionante isso. E tudo isso para dizer o seguinte, pessoal, eu estou convencida de que esse choque todo que eu recebi foi a única forma de eu me manter aberta, porque lá eu esqueci tudo, todos os meus conceitos que estavam estabelecidos e falei assim, se eu não abrir aqui agora para tudo, eu não vou observar essa riqueza toda. E foi aí que eu aprendi, sobretudo, que eu era uma pessoa muito pouco feminina. Eu tinha um masculino e até hoje eu tenho um masculino muito forte, muito da ação, eu sou muito construtora, muito empreendedora, as coisas se materializam muito rápido, mas tinha um feminino ultra adormecido. E chegando lá, inclusive, eu me apaixonei por uma pessoa. Então, foi uma coisa, assim, muito mágica. Essa confusão toda inicial teve um aprendizado gigante que só foi possível quando eu tive essa compreensão dessa avenida gigante que eu ainda tinha que fazer, que era justamente essa volta para o meu feminino. Então, é esse toque que eu tive que ter comigo mesmo. Então, a gente estava falando aqui que quem aprende mais nas experiências, eu não sei se a gente que está ali fazendo uma consultoria ou a pessoa que está nos ensinando mais. Eu acho que é essa a grande coisa. E quando tem esses perrengues, essas coisas que estavam totalmente fora da minha imaginação e do meu plano de viagem, olha que quantas coisas mágicas aconteceram comigo. Então, a gente está falando justamente desse assunto, o quanto dentro das nossas vivências, dos nossos consultorias, a gente não poderia abrir espaço para esse tipo de choque que eu levei, que é justamente o que está fora do script e que abre uma janela gigante, né? Então, a gente estava falando disso, né? Então, eu acho que isso é um bom exemplo quando a gente está nesse lugar. Eu acho que a gente... Fica à vontade, Cacá. Não, rapidamente, eu lembrei de um ditado guarani que é lindo, que ele fala que, às vezes, o corpo tem que parar e esperar pela alma. E aí, se conta essa história e, às vezes, a gente precisa dessas pausas. Talvez já tivesse fora e você precisou parar para esperar ela chegar, assim, sabe? Então, achei lindo o que você falou. Achei lindo. Obrigada por compartilhar. Eu ia só comentar que o nosso trabalho, né, é ajudar pessoas a se transformarem de alguma forma, né, a se deslocarem de um lugar onde elas estão para algum outro lugar onde elas querem, precisam, escolhem ir, né? E esse processo de transformação e de deslocamento tem muito a ver com a palavra da moda, eu sei, abraçar a vulnerabilidade, né? Que é esse lugar onde eu não sei, né? O lugar onde eu estou perdido, né? E acho que quando a gente consegue fazer isso no nosso trabalho com a gente mesmo primeiro, porque é relativamente fácil fazer isso com o outro, abraçar, entre aspas, ou suportar
ou sustentar a vulnerabilidade do outro, né? Isso até o outro espera que a gente faça um pouco também. Mas fazer isso com a gente mesmo é desafiador num modelo de contratação, de expectativas, onde o consultor vem daquele lugar que é aquele que sabe, né? Exato. Então tem uma desconstrução primeiro desse lugar que a gente precisa realizar, e isso acontece quando a gente fala dos lugares onde a gente não sabe, né? Nossa, ele também não sabe, ela também não sabe. E aí me lembrei não é bem uma historinha, mas é uma história, em certo sentido, que eu não sei se vocês conhecem o Mário Kaplan. O Mário Kaplan, ele é o fundador do Vagas.com, que talvez seja a experiência mais de raiz que eu conheço de gestão horizontal bem-sucedida, né? Ele faz isso há 20 anos, está ali resiliente, né, com a sua empresa de tecnologia sem chefes, né? Então, é uma pessoa, e eu gosto demais dele, já tive muitas conversas com ele, a gente se tornou amigo porque eu fui lá pesquisar a empresa dele em um certo momento. E ele tem uma coisa que ele esquece. Desde a adolescência, ele tem uma memória que ele esquece as coisas que aconteceram, às vezes, no dia anterior. Não é uma doença, é uma condição. E numa das vezes, eu conversando com ele, era para um projeto chamado Diálogos com CEOs, tal, que a Coral um momento lá fez. Eu fui lá fazer uma entrevista com ele, eu falei, Mário, como é que é isso, né? Como é que você lida com isso? Ele fala, não, às vezes os caras me sacaneiam, né? Vem assim, não lembra daquele aumento que você me prometeu ontem? Ele falou, essas coisas eu escrevo, né? Mas assim, os caras são malandros também, brincam com ele nisso, faziam bullying. Mas o que eu faço é o seguinte, eu tenho uma super vantagem. Como eu não tenho uma boa memória, eu vivo muito no presente, né? Porque eu estou vivendo, dando respostas àquilo que está acontecendo naquele momento. E eu também tenho uma memória, às vezes, falha, eu me perco, às vezes, numa fala e falo assim, o que é mesmo que eu estava falando, que eu me perdi? Né? E isso é tão libertador, né? Porque talvez aquilo que eu me perdi perdeu o significado se não está ainda na minha atenção, se se desfocou. Só que isso é um exercício difícil, né? Porque é assumir, sim. Né? Que você, às vezes, está perdido. E perder-se também é caminho, né? Acho que é uma frase da Clarice Lispector, porque você vai se perder, você vai para algum lugar, né? Nesse perder-se, né? Que é fora da trilha, ou fora do plano, né? Então, eu me lembrei dessa história porque eu fico muito feliz hoje quando aquilo que eu combinei de fazer com o cliente não acontece. Porque significa que alguma coisa que emergiu naquela relação e que não tinha como prever quando foi combinado, foi acolhido. Né? Alguma coisa foi acolhida. Então, só que isso né? Eu trabalho com outros consultores que falam assim, mas você está fazendo alguma coisa que não está combinado, como é que vai ser? Eu vou entregando os amigos, né? Tem o Arthur Tacla, que é meu sócio, né? Adoro entregar, né? Olha, agora eu vou ferrar de vez ele, hein? Isso, não, mas isso porque você orientou a gente não falar de nomes. Nossa, mas eu falei do Maurício outro dia. De cliente, falei cliente. Ele falou assim, olha, vamos falar o seguinte, sócio, amigo. Não vamos falar de nomes. Eu aqui pulei todas as partes de nomes. Tá bom, então não vou falar. Tem um amigo meu que é meu sócio também, né? Não vou falar o nome, né? Mas ele fala uma coisa assim, ele é muito, assim, muito inteligente emocionalmente, né? Assim, e ele fala, não importa o que peçam para eu fazer em termos de qual é o projeto, eu sempre vou fazer aquilo que eu acredito e aquilo que emerge. Pode dar o nome que quiser, programa de desenvolvimento de liderança, team building, workshop de criatividade. Eu vou estar lá presente para o fenômeno que aparecer. Claro que tem um plano, você tem que começar com alguma coisa, mas deixa o fenômeno aparecer e aí você lida com ele. Só que para isso acontecer, tem que ser um pouco meio Dercy Gonçalves, a gente está falando sobre isso, né? Não precisa ser desbocada, né, como a Dercy, né? Mas do ponto de vista assim, eu vou ser eu, e vai ser o melhor do sistema. Eu acho que sim. Uma vez, há um tempo atrás, todo mês eu fazia um evento no Unibis. E nós fazíamos uma dinâmica lá, era uma vez por mês. E um dia, eu sempre era responsável por fazer uma introdução, levar o meu pendrive lá com
uma espécie de um contexto, né? E eu sou muito das apresentações, porque eu adoro as minhas apresentações, acho bonitas, e aquilo ali me ajuda a, pelo menos, ter uma linha. Eu posso até, como você, ir para um outro lado, esquecer para trás, mas eu gosto de ter esse material comigo. Só que nesse dia eu esqueci desse material, desse pendrive. Então, fui eu, né? O pendrive ficou na minha casa. E chegou lá, essa coisa de você deixar... Primeiro que eu assumi imediatamente que tinha acontecido. Isso me ajuda muito, porque eu falei assim, olha, pessoal, então, contei essa mesma história. Eu falei assim, olha, então, eu gosto de fazer um pendrive de uma apresentação, blá, 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 mas, veja bem, esqueci, né? E então não vai ter o pendrive, não vai ter apresentação, não vai ter nada, e começa de um outro jeito. Mas é delicioso quando a gente tem a segurança de que, olha, isso aconteceu, então vamos para um outro lugar. E quando você pega a cumplicidade das pessoas, porque isso poderia ter acontecido com qualquer uma, e tinha umas 30 pessoas ali, boa parte delas eu nem conhecia. E a conversa foi para um outro lugar muito mais interessante. Então, isso que você falou é uma experiência que eu já tive mais de uma vez, e é a mais pura verdade. É quando o campo te dá faz alguma coisa para você, né, já começar de um outro lugar, e é um lugar mais rico que você não abordaria se você, por exemplo, no meu caso, eu tivesse levado um roteiro tão engessado, tão pronto e tudo mais. É uma coisa assim, e vem de uma experiência, de uma tranquilidade de você falar, né? Olha, então, veja bem, esqueci. Então, como é que a gente pode começar esse evento de outro jeito, né? Sábado rolou um evento. Cachorros também interrompem conversa, não são só crianças, tá? Gatos também, já aviso. Gato, daqui a pouco o gato gruda, né? Aquela coisa... Eu fui no encerramento de uma comunidade que eu faço parte, que é muito maravilhosa, as pessoas são muito amorosas e tal, e a gente está passando por um processo de transformação, a liderança que iniciou o movimento está saindo, enfim, meio arbitrariamente, então, enfim, né, como é uma comunidade dentro de uma universidade, meio hackeada, estava incomodando e rolou uns processos. Então, esse dia do encerramento estava muito emotivo, e antes da minha entrada, que eu ia facilitar uma oficina, uma mulher maravilhosa, fez uma meditação incrível, PNL, não sei o que lá, e aí foi. Gente, na hora que eu entrei para falar, que ela passa a bola para mim, a gente tinha combinado, ela vai, passa a bola para Cacá, a Cacá pega a bola, e eu começo a chorar, gente, mas assim, ó, nunca em toda a minha vida me aconteceu, eu estava tão emocionada, porque ela levou a gente a lugares tão bonitos, e, enfim, lembrei do meu pai, lembrei da minha avó materna, de coisas que há muito tempo eu não associava, e entrei numa viagem realmente, assim, eu não tinha estrutura, e foi louco, porque daí meu computador caiu, aí esse troço aqui caiu, aí bem na hora a Nina acordou, ela tava dormindo, tava tudo certo, sabe, ela acordou, e eu falei, meu Deus, já vou deixar um pote de M&M, já deixei um potinho de M&M preparado para que ela acordasse, e o YouTube que eu nunca dou, e aí quando ela acordou, eu falei, gente, só um minutinho, virei, filha, olha aqui, assiste um pouquinho do YouTube, ela assim, YouTube? Ela me olhou assim, tipo, YouTube, você tem certeza, mãe? Assim, que estranha, qual é a armação, né? aí, né? Que esquisito, me olhou assim, pegou o M&M e foi. E, gente, eu não conseguia falar. Eu falei, gente, eu não vou conseguir e tal. E foi muito bonito, assim, a forma como as pessoas também... Primeiro que eu não enxergava nada na minha frente, assim, eu estava realmente emocionada, depois nem quero ver essa gravação. Tremendo. Eu falei, eu não vou conseguir fazer, sinto muito. E pedi uns minutos. Aí a menina fez lá, tomou a frente, daqui a pouco voltei e aí consegui. Mas, olha, foi muito emocionante, assim, eu não sei como teria sido se fosse talvez um outro espaço, como teria... imagina, né, se eu fosse fazer um evento para uma empresa, eu acho que talvez as pessoas não me conhecem, né, não tem essa afinidade, então talvez teria sido muito desastroso, mas é louco isso, né, a gente cria um campo, a gente acessa lugares, e a gente está vulnerável, né, e você se entregar, e depois o que eu recebi de amor, assim, dessas pessoas, assim, porque eu acho que aquilo ali foi a coisa mais
importante que poderia ter acontecido, né? Porque a gente se conecta com as pessoas num nível muito profundo, elas... É como se fosse uma autorização, assim, sabe? Tipo, que bom, cara. Aquilo que você fez depois, daí depois a gente fez uma descompressão, assim, né? E eu achei que também já estava meio desconexo, porque a mulher tinha ido num lugar assim, e entrou já numa aspira de isso aqui não tem nada a ver, porque a gente nunca sabe o que vai ser nesses eventos, como é que vai encaixar uma coisa na outra. E aí isso foi uma coisa que me aconteceu sábado. Depois eu talvez mostre a gravação, mas muito louco. Já aconteceu isso com vocês, assim, de chegar, ser tomado por uma emoção forte, assim, em algum de vocês? Eu já dou um disclaimer de entrada, eu falo assim, eu choro em desenho animado. Não, eu aviso, sobretudo quando eu sei que vai ser team building, etc. Tal, histórias, né? Trabalhei, né? Esta semana estou trabalhando todos os dias, num determinado horário da manhã, com uma grande indústria farmacêutica que está envolvida aí, né, em salvar o planeta. Vamos lá, galera. Não vou falar mais do que isso, né? Mas assim, primeiro dia, né? Era, né, ajudando eles a se espaço do humano e tal. Conta uma história difícil que você viveu ao longo desse ano. A primeira pessoa que já contou, eu já desabei. Né, assim, e acho que é tão bom, né, poder fazer isso, porque a gente sai daquele lugar, né, porque as escolas de consultoria de pessoas que ajudam pessoas e tal, elas também são desumanizadoras, né, porque assim, ou você é um consultor especialista, você é chamado para fazer um diagnóstico e apresentar a solução, ou você tipo é um bobo da corte, vou brincar aqui, né, que é um consultor facilitador, né, você fica fazendo perguntinhas e os outros acham as respostas. Esses são dois lugares fixos, desumanizadores. Né? Porque nós somos pessoas em relação com o outro. E como pessoas em relação com o outro, claro que a gente tem, às vezes, uma função de trazer um conteúdo como especialista, em outros momentos trazer uma provocação como facilitadores, mas, sobretudo, de um lugar o tempo todo de humano. Tanto é que é muito comum em dinâmicas, né, que a gente constrói, eu, às vezes, participo da dinâmica. Nesse caso aqui, da história, eu acho que eu também fui cruel. Na hora de começar as histórias, eu falei assim, eu começo. O cara fala assim, você começa. Né? E aí você dá o tom também, né, Fábio? Eu já falei que eu tive esse ano, eu tive lá o câncer de tireoide, fiquei 40 dias sem voz, todo mundo já faz assim, putz, eu falei, cara, acho que eu exagerei, né? Porque aí quem começa também ajuda, né, de alguma forma, a estabelecer algum tipo de tom. Né? Porque eu já passei por um perrengue que foi exatamente inverso, quando o grupo não entrou no negócio. Então, usou muito o mental e a prática deles era muito, muito pragmática, muito 2+2. E também foi um choque para mim, né? Eu parecia que eu não conseguia me comunicar até, né? E você precisa também ter Olha, foi um dos piores grupos que eu fiz, foi quando o grupo era extremamente pragmático. Aí as respostas não vêm, o grupo não avança para um lugar mais criativo. Curiosamente, esse grupo repetia muitos padrões, né? Porque era totalmente baseado em experiências anteriores, então eles ficavam muito olhando para trás. Então, um dos perrengues que eu passei com o grupo foi justamente um grupo que não conseguia sair desses padrões. Foi muito difícil para mim, me senti muito, assim, muito incompetente, assim, falei, gente, como que eu não consegui? Como é que eu não consegui colocar isso? Como é que eu não... Foi difícil para mim. Foi difícil não ter conseguido levá-los para um outro lugar. E acho que você traz um tema, pelo menos para mim, que é recorrente, né? Eu acho que é mais difícil ver pessoas, hoje um pouco menos, né? Acho que a pandemia ajudou a gente a experimentar um pouco mais de vulnerabilidade também, né? Eu vejo pessoas, né, se conectando mais com as suas emoções, talvez, do que um ano atrás, né? Eu tenho observado isso como um fenômeno, mas eu já, assim, sempre foi mais comum trabalhar com grupos, né? Eu trabalho com empresas de engenharia, essas empresas construtoras, tal. Então tem um mindset, né? Eu falo um hard set também, né? Bem racional, bem pragmático, etc. Tal, como se o ser humano fosse exatamente isso, né? E é muito comum. Eu já vivenciei muitas vezes isso, né?
O que eu faço de vez em quando, como uma saída, não sei se é uma saída estratégica ou não, né? É jogar a pergunta para eles: vocês estão observando o que está acontecendo aqui? E aí, mas eles se tocam que isso então, é um exato, não se toca. modelo? Daí você adora ficar em silêncio, né? Vocês estão observando o que está acontecendo aqui? E aí vai ter aquela coisa ruim, né? Eu adoro deixar coisa ruim, né? Aquela sensação ruim Peso, no ar, né? O cara não vai falar Peso. nada? O cara não vai falar nada? Não fala. Mas contando assim, vou contar 30, até 30. Eles vão morrer se eu contar até 30, né? As pessoas vão se matar, né? Não vai ter uma tragédia, né? Porque isso é não poupar o outro, né? Porque às vezes a gente se sente, entre aspas, impotentes e tal. Me senti isso. Né? Mas, no fundo, assim, tranquilo, né? A gente está fazendo um trabalho aqui que tem uma necessidade de entrar mais nas emoções, etc. Não está acontecendo, vamos revelar aqui. Como aquele observador que está olhando o que está acontecendo e fala assim: vocês estão percebendo isso? Uhum. Isso acontece normalmente com vocês quando vocês estão reunidos? E aí você se diverte, né? É sempre Porque assim aqui? Vai ter alguém que vai falar assim: Sempre assim. E aí vai ser interessante. E às vezes vai rolar silêncio, né? Porque todo mundo vai ter gente que ficar puta, né? Porque estão chamando a atenção, sei lá, etc. Tal. Mas eu aprendo com os meus sócios também, que tem sócios mais malandros que eu, não vou mais dizer nomes aqui, claro. Né? Mas é um truque. Pode falar, a gente não fala. Não. Né? É um truque, na verdade, interessante, porque naquela linha do fenômeno, né? Do que acontece, que é um fenômeno, está acontecendo isso, está, né? Acontecendo uma não conexão com o campo emocional necessário para ter um aprendizado efetivo, né? Vamos colocar assim. Então, se não está acontecendo, vamos falar sobre o que não está acontecendo, ou o que está acontecendo. Né? Nossa, você falou super interessante isso. Só que, claro, aí você vai ter que abrir, entre aspas, abrir mão do plano, porque isso vai levar um tempo. E é por isso que eu falo. E aí está um pouco a nossa vulnerabilidade mesmo, né? Porque, teoricamente, né, muitos clientes compram o plano, né? E alguns checam. Você entregou no workshop lá a agenda, né? Então, eu já também lanço o disclaimer: essa agenda eu não vou cumprir. Ou sujeito a mudanças a qualquer porque hora. vão acontecer coisas aqui que eu não sabia, nem você, quando a gente criou essa agenda. E se eu simplesmente cumprir a agenda, né, eu não vou estar, mais uma vez, acolhendo o fenômeno e trabalhando com o que emergir. E a gente vai trabalhar com o que emergir na direção que precisa acontecer, né? Mas, então, esse é o truque, né? Devolve. Vocês estão observando o que está acontecendo aqui? E vai ter esse silêncio que está tendo aqui. Mais tempo ainda. Não, porque houve uma relação com eficiência depois. Então não foi muito legal isso aqui, né? Porque você viu, reparou, as pessoas não falam tal. Então uma saia justa nesse lugar. Vai ter algum tema que é uma vaca sagrada para eles lá, que a gente não sabe, porque a gente não vive o que eles vivem, né? Então a gente às vezes toca em lugares e a gente não sabe as reações, né? Mas eu fiz um trabalho com outro grupo, ele entrou tão bem, então outro grupo, né? Outro trabalho, outra ocasião, outro eu, né? Então é tudo outro, né? Então, não sei, Cacá, você também, como é que você se vira aí nos 30, nessas horas? Eu primeiro que eu estabeleço uns acordos antes, assim, o primeiro que eu estabeleço é o da corresponsabilidade. Então eu já chego e falo assim, cara, se isso aqui for uma merda, você contribuiu para isso, né? Pelo que você fala, pelo que você não fala, pela sua qualidade de presença. E eu falo, nessa microestrutura que a gente está estabelecendo, na sua casa, no seu trabalho, e eu ainda falo merda mesmo, porque dá uma chocada, às vezes, né? Dependendo do lugar. Porque é assim. E as pessoas esperam alguém que vai vir e vai salvar. E aí eu falo, se ferrou, porque a gente vai realmente, sério, quem que vai saber mais sobre a empresa, sobre o lugar do que vocês? E realmente a gente precisa... Eu acho que tu falou duas coisas. Tem o papel do facilitador, mas tem essa liderança que a gente também precisa assumir, que a gente também está fazendo parte daquela construção. Então, daí a gente também não se exime daquela responsabilidade. Eu também sou parte, eu também quero ver o que pode emergir de melhor. E aí o que eu posso fazer, eu trago a minha presença, eu trago, enfim, o que a gente se propôs a fazer, mas eu também trago e distribuo essa responsabilidade. Aí eu coloco os princípios do círculo, né? Que é da liderança compartilhada, do falarará, e eu acho que esses acordos são fundamentais, né? A gente usa isso para construção de comunidades e tal, mas para a gente construir esse espaço de aprendizagem que a gente quer fazer juntos, eu acho que liberta as pessoas para serem, para se expressarem,
para não concordarem com os acordos e trazerem o que é relevante e importante para aquele grupo, porque senão a gente também, às vezes, fala de uma liderança anfitriã, de uma nova liderança, e já vem com a nossa regra toda pronta, com as cartas todas, com o jogo na mão, e aí a gente muitas vezes está fazendo o velho jogo com uma roupinha nova, assim. Então, é cocriação, sim, né? Então, eu já estabeleço isso de cara. Acho que é uma forma que eu fui escolhendo de trabalhar e tem funcionado. E no final, o pessoal, puta, foi muito legal. Eu falo, cara, é porque vocês também fizeram isso aqui, não é quem vem de fora e faz, realmente, assim, né? Então, como eu trabalho muito com facilitação, assim, essa coisa do o melhor facilitador é aquele que não aparece. Eu tento realmente me tornar o máximo invisível que eu consigo para que essas pessoas possam se reconhecer e que a gente possa, aos poucos, ir saindo e eles percebendo que já está tudo ali. Porque não é milagre, né? Já vem o consultor, acontece um milagre, vai embora, e, pô, não aconteceu um milagre, e aí? Então, tenho gastado mais tempo com esse planejamento junto com as áreas, gastado mais tempo com como a gente vai transferir isso aqui. Quem que vai se responsabilizar? Quem que vai ver e como é que a gente atrela a resultados comerciais? Porque é difícil medir isso, né? Então, eu chamo as pessoas para se responsabilizarem, porque senão não tem jogo, a gente não vai transformar nada, né? Então, tu vê que é trabalho cultural, tu vê que a aprendizagem ela é fundamental em todos os aspectos, é que eu estou nessa agora de tudo é comunidade de aprendizagem, mas porque experimentando o que é a potência da comunidade, da aprendizagem, levar isso, essa lente para uma organização, em todas as reuniões, os espaços que a gente acolher aqui, o que a gente está fazendo aqui, se não é um espaço de aprendizagem? Que a gente estabeleceu algumas regras, a regra é não ter regras, essa é a regra que a gente estabeleceu. A regra é o quão mais verdadeiro, inteiro e íntegro verdadeiro a gente for, essa é a regra. Puxa, chegou lá na metade, a gente acha que a regra vai precisar dar uma... Porque alguns fenômenos foram acontecendo e a gente vai ajustando isso, mas as pessoas elas precisam se corresponsabilizar. A gente está vivendo um momento assim, tipo, já deu para perceber o quanto que uma faísquinha lá no outro lado do universo impacta no todo, assim, tipo, o que mais vai precisar acontecer para a gente se apropriar da solução, né? Vou parafrasear o D2 aqui, mas ou você faz parte da solução ou do problema, e a gente para com esse mito antigo e começa a trabalhar junto, assim, sabe? E aí entra tudo isso que a gente está falando. Entra medo, entra ansiedade, entra erros, entra gargalhada também, porque a gente, depois que passa, a gente ri, e às vezes no meio a gente ri também, e por que a gente também não pode rir no trabalho? Por que a gente também não pode aprender sendo divertido? Por que a gente também não pode fazer uma consultoria com leveza? Por que tem que ser aquela, caretice? Por que ninguém vai me ver entrando de terno? Ninguém vai me ver botando um personagem que eu não sou? Eu não quero mais ser isso. Eu já trabalhei assim, eu quero poder ser eu quero, e eu acho que isso para mim é humanizar. Tipo, oi, eu sou a Cacá, eu sou mãe dessa criança adorável que às vezes vai interromper, e eu juro que eu estou tentando tomar todos os cuidados para que isso não aconteça, mas ele pode acontecer. Tá aqui o MM, inclusive. Não é sempre, eu dou uma cenourinha. Mas, assim, me olhe com carinho, né? Quando eu fico vendo essas situações e eu sempre tento olhar com muito amor para quem está passando uma situação constrangedora ou que a gente percebe que a pessoa está um pouco desequilibrada, porque é muito difícil estar nesse lugar, né? Às vezes eu chegava em loja, eu trabalhava em consultoria, as pessoas chegavam lá, quanto custa isso aqui? Tipo, eu falei, eu não sei, vamos descobrir juntos, mas era uma forma, às vezes, que eu vejo que se ela não sabe, eu não preciso saber. Mas quem que vende, né? E para que isso? Por que a gente fica tentando achar o erro no outro, ou o vacilo no outro, para que a gente não precise ser tão perfeito, talvez, sabe? Então, tipo, não tem perfeição, tem uma intenção maravilhosa da gente tentar ver o que está acontecendo e, tipo... Alguns... Fala, Fábio. Não, pode falar, pode falar. Não, eu estava ouvindo aqui a Cacá e estava lembrando que 2 consultorias que eu fiz recentemente para o mercado financeiro. E o mercado financeiro tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica bem dura, bem masculina, bem competitiva.
está dentro dali do julgamento, da crítica, né? E da comparação. Nesse lugar árido, onde é impossível, às vezes, olhar com esse olhar que você está falando, sabe? E eu fico olhando isso aí, o desafio que nós temos, né? As nossas narrativas entrarem nesse tipo de ambiente, né? E eu vejo nesses mercados, particularmente o financeiro mesmo, a separação de CPF com CNPJ. As pessoas são realmente ali fragmentadas mesmo, sabe? E isso me deixa, assim, muito desafiada, porque eu não deixo de falar as coisas que eu tenho que falar, mas eu confesso que eu mudo muito o repertório de palavras. Então, eu falo é como se eu falasse na linguagem deles algo que eu poderia falar muito mais simples, muito mais amoroso, muito mais Maria Silvia, muito mais autêntico. Mas eu tenho que transformar para poder ser compreendida, né? E esse é um desafio mesmo, é um desafio, e muitas vezes me deixa em saia justa, porque são momentos em que me deixam travada, pouco criativa, né? Então, essa é uma vulnerabilidade incrível que eu tenho nesse tipo de lugar. E detalhe, eu já trabalhei 10 anos em mercado financeiro, e isso foi alguns anos atrás, e eu navegava nesse mercado fácil. Era eu, Maria Silvia. Para Maria Silvia, mercado financeiro, um para um. E é muito curioso que agora eu vejo esse grande, né, esse espaço assim, entre eu e esse mercado financeiro. E acho que é por isso que eu voltei um pouco para o mercado financeiro, porque agora eu estou diferente, mas eu estou tendo que falar o que eu gosto, o que eu quero falar, as coisas que eu acredito, mas numa linguagem que era conhecida para mim. É como se eu tivesse feito uma jornada do herói, sabe? Uma jornada heróica, assim. Claro. Agora você pode voltar e ter uma atuação diferente da que você teve antes, porque você fez uma jornada longa aí, né? É muito curioso isso. Você trouxe, me lembra de uma outra questão que é um puta desafio para a gente, né? A gente é contratado para ajudar uma organização, um grupo de pessoas, um indivíduo que seja, a se deslocar de um lugar para outro, ou seja, a ter um processo evolutivo ou de transformação, só que ele nos chama do lugar que ainda não está transformado. Então, todo o mindset, o heartset, tudo vem, né, desse lugar. E, atualmente, eu estou trabalhando num projeto de cultura com mais alguns outros consultores, numa empresa que precisa e quer e pediu para mudar a cultura muito, muito controladora. Muito controladora. E acaba sendo desumanizadora, né? Porque todo mundo fica o tempo todo tendo que provar que fez aquilo que disse que fez. Né? E aí o que acontece? Né? Essa é a cultura que a gente está ajudando a transformar. Só que na hora de lidar com a gente, né, o nosso cliente lidar com a gente, ele faz a mesma coisa. Então a gente passa mais da metade do nosso tempo com controles, com reportes, né, com relatórios, para provar que a gente fez o que a gente fez. E aí a gente está numa crise, né, nós grupos de consultores, né? Porque assim, se a gente não faz isso para eles não nos pagam. Se a gente faz isso para eles, a gente não ajuda eles a evoluir. Então, estou nessa página total. Que a gente faz, né? Eu sou maluco, eu tendo a não fazer, porque eu falo assim, eu coloco em risco minha presença no projeto, porque eu sou louco. Só que as pessoas não são obrigadas a ser loucas, né? E rasgar dinheiro. Porque rasgar dinheiro, eu falo, não vou entregar o relatório. Porque você está querendo controlar em excesso, que é exatamente o que você pediu para a gente ajudar você a transformar. Mas o outro não tem escuta. Porque essa cultura do aquário peixe, né, ele está tão ali naquele aquário que ele não sabe que ele está no aquário. Então, esse é um tremendo dilema. E é um projeto enorme e a gente está na maior crise.
né? O Fábio falando assim, não vamos entregar, e vamos falar por que a gente não vai entregar. Mas se a gente não entrega, eles não nos pagam. Então, assim, só para colocar mais lenha aqui na nossa fogueirinha. Mas então, acho que esse é um bom perrengue, sabe? O quanto a gente quer transformar, mas para transformar, você meio que... Como é que a gente faz? A gente não entrega o relatório e não é pago? Não é que você não quer transformar o outro, mas a forma como o outro entende ainda é de algo passado. A vida como ela é. Ou entrega e coloca uma observação. Um disclaimer, assim, um monte de disclaimer. No anexo 1, aí você traz tudo que você gostaria de ter dito que não coube no relatório e que poderia deixar de sugestão para a organização de presente. Mas isso, eu acho que tem que ser... Eu brinquei da loucura, né? Antes da nossa conversa aqui, eu estava numa outra reunião, a empresa falando que tinha trabalhado o propósito agora, a gente vai fazer um trabalho lá com influenciadores da organização e tal. E aí fizeram um vídeo lá com um monte de gente falando sobre propósito, etc. Tal, né? E acho que eu sempre lembro da história, né, do que o Ale já trouxe aqui na primeira conversa, que é o Campbell, falando sobre propósito e tirando um sarro do Maslow, né? Mas é uma crueldade, porque o Maslow, né, assim, não é só a escada de valores, né? É muito mais do que isso, mas de qualquer forma, o Campbell fala que a escala de valores, aquela coisa que você tem que passar para um, vai para o 2, vai para o 3, para chegar na realização espiritual, pessoal e tal, é uma bobagem, né? É só para as pessoas medíocres, porque as pessoas que são arrebatadas por um propósito, elas vão direto para cima, elas ficam sem comer, sem dormir, né? E acho que a gente, né? Claro que é um exagero isso, porque tem que pagar conta, etc. Tal, né? Mas se a gente não se abraça mesmo ao propósito do nosso trabalho, a gente não tem a coragem, né, de enfrentar, às vezes, um cliente como esse e dizer, eu não vou te entregar e vou te explicar porque eu não vou te entregar. Ah, mas isso pode ter uma consequência. Eu quero conversar sobre essa consequência. Eu quero ir para frente com essa consequência. Porque se eu aceito o que você está dizendo, eu não te ajudo. E aí? Você quer que eu te ajude ou não quer que eu te ajude? Porque você fala assim, você não precisa me ajudar? Ok, eu faço o relatório. Quero ouvir isso de você. É um pouco o que eu estava falando antes. Não poupar. Né? Não poupar o outro dessa conversa. Porque eu acho que nessas horas também a gente olha nossas contas, os boletos, etc. Tal, e a gente joga o jogo. Né? E quando a gente joga o jogo, né, a gente vai ter uma consequência. Então, né, a gente queria rir mais aqui, né, mas eu acho que esse é um tema... Daqui a pouco vamos chorar abraçados aqui, né? O Fábio não vai ter 13º, literalmente não vou ter, né? Porque está acontecendo isso. Isto é verdade, né? Brincando aqui, isso que eu estou fazendo está acontecendo agora, o que eu estou falando, não é? Né? E outros consultores que estão no projeto sabem que estão vivendo isso, está numa maior crise, né? E acho que isso é o dilema de quem trabalha ajudando pessoas, né? Eu imagino às vezes um psicólogo, um psiquiatra também, um terapeuta, né? Que fala, às vezes fala coisas, pode falar de uma forma, como a Maria Silva falou, como eu uso a linguagem, de uma forma não violenta, né, não explosiva, tudo certo. Mas mesmo assim o outro fala, não gostei de você, não quero mais brincar. É verdade, né? Essas coisas acontecem, a gente sabe disso, né? Como a gente banca isso, né? Ok, tá bom. Como a gente banca isso, né? É impressionante. Precisa bancar. Já aconteceu comigo uma vez de eu chegar era uma coisa meio... Era um órgão público e aí tinha uma coisa de sindicato rolando, assim, eu não sabia, sabe? Quando você chega e não sabe que tem umas coisas meio veladas e tal, uma pessoa me contratou para fazer uma facilitação, chamava um workshop que eu tenho que chama Colaboração Profunda e não sei o que lá, porque ela queria trabalhar, não sei o que lá. Quando eu cheguei, e tem umas cartas, eu trabalho com Points of View, trabalho com algumas outras cartas e tal. Quando o pessoal começou a olhar aquelas cartas, eles já começaram a meio que se olhar e cochichar. Primeiro que já foi uma coisa super horrível, porque eu não conseguia entrar antes, preparar a sala, eu já cheguei, tinha um monte de gente, estava rolando uma briga, e era discussão, e um fala aqui, senhora. e deu na cara. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Onde eu me meti? A turma não deixa disso, daí chegou a moça que me contratou, tu consegue fazer isso em 1 hora? Já foi baixando, a gente era 2 horas. Eu falei,
Daí, tipo, sabe aquela coisa que tu pega, assim, não é uma coisa assim que você pode pegar uma amostra grátis aqui para degustação, é um processo, né? Tem todo um... Daqui a pouco ela falou assim, mas é que o povo quer discutir uma coisa antes. Enfim, ela não preparou todo o esquema, assim, né? E nunca aconteceu isso também. Uma vez eu falei para ela assim, cara, eu acho que vamos deixar para um outro momento. Não tinha, sabe quando não tinha clima, não tinha possibilidade de eu fazer qualquer coisa ali? E eu virei para ela e falei que não queria fazer daquele jeito. Primeiro tira uma hora, depois tira mais 15 minutos, e que aquele ali não era o meu trabalho, assim. E aí ela, nossa, foi uma coisa super... Eu fiquei muito desconfortável, porque, enfim, não aconteceu nunca isso comigo. E depois ela veio conversar comigo e eu trouxe essa responsabilidade para ela, assim, né? Do que ela realmente... Porque ela tinha me chamado para falar sobre colaboração e trouxe todos os problemas da organização. E aí eu comecei a conversar com ela muito amorosamente do que eu tinha observado naquele micro espaço que a gente tinha compartilhado. E aí ela ficou totalmente sem graça, e depois ela fez uma força enorme para que eu pudesse realizar aquilo ali, foi muito maior, foi muito mais grandioso, e as pessoas vieram com uma outra presença, um outro estado de espírito. Mas aquele momento eu achei importante me posicionar e mostrar o que era a intenção daquele trabalho, que tem trabalhos que não dá para você arrancar uma página e ler a introdução e achar que aquilo ali está dito e que está feito, assim, sabe? Enfim, mas foi muito desconfortável. Eu saí, fiquei, sabe quando você sai, você fala e você sai, eu fiquei nervosa, chorei, tudo, uma leve choradinha. Não era isso, era porque foi uma sensação de que aquele meu trabalho não estava sendo visto e valorizado, que ela não tinha percebido. Mas foi um momento também que eu estava um pouco imatura. Eu estava assim, super começando a empreender e eu tinha que mostrar para as pessoas que aquele trabalho era valioso, né? Então, a gente quer agradar nessas horas, né? Claro, natural, né? Agradar, já fiz, né? Já fiz alguma. Eu falo que eu sou meio cavalo de Troia, né? Como o Fábio fala assim, bota esse nome aqui, porque é assim, linear, que as pessoas entendem, mas no fundo a gente quer trazer outra coisa, a gente quer levar uma outra mensagem, que no fundo é o que fica, né? Quando alguém fala, você vai falar de amor, o amor não paga boleto, já escutei, né? E eu falei, puxa, mas tem pago um boleto ou outro meu aqui. Vamos falar sobre o que é o amor para você e a falta de amor, paga o quê? E aí começar a dialogar sobre o que é esse amor e começar a descolonizar isso e o que as pessoas entendem sobre aquilo, porque eu acho que é um pouco isso, né? A linguagem também tem outras linguagens. Qual que é a linguagem desse amor? Qual que é a linguagem dessa colaboração, dessa camaradagem? Meu gato está aqui. Então, eu estou muito conectada com essa coisa do significado das coisas para as pessoas, porque cultura é isso, né? A gente estabeleceu que isso é cultura, convencionou-se, a escola foi convencionada, alguém foi lá e disse que era, e como é que a gente desconstrói tudo isso, assim? E aí eu sou um pouco, assim, provocativa, assim, eu acho que eu também gosto de levar leveza, eu brinco também, eu brinco muito, mas é sério, é muito sério isso tudo que a gente faz, porque a gente está muito conectado com esse propósito, né? Uma forma, eu acho que é uma... Eu não tiro minha roupa, boto ali, penduro o meu crachá, isso aqui tudo sou eu, né? E o que eu falo, o que eu trabalho é minha alma, né? Meu espírito, eu tô aqui transmitindo algo que para mim faz sentido, assim. Então, eu acho maravilhoso, maravilhoso poder viver disso, assim, tipo, as pessoas me pagarem por isso, assim. Às vezes eu fico assim, nossa, eles vão me pagar por isso aqui, eu faria de graça. Ela faria. Vamos deixar claro aqui para quem vai assistir esse vídeo. Né? Não, é verdade. Foi muito tempo atrás. Não, é de tamanho amor que é, assim, e é muito bom quando alguém vem e valoriza e fala, não, eu vou pagar por isso tanto, assim, e você se preencher daquilo ali, você devolve, porque tem esse equilíbrio também, né? Sistêmico. Já fui para outro lugar, gente. Alguém Mas é me legal resgata. isso. Não, eu já resgatei. Assim, esse amor, né, que a gente tem também pelo nosso trabalho, que eu também chamo de propósito, eu trouxe, ele é sensacional, mas ele é um perigo também. Eu vou dizer por quê? Porque a gente acaba criando uma expectativa do movimento que a gente pode criar junto com as pessoas. E, às vezes, essa expectativa nos cega para enxergar aquilo que é possível fazer. Pois é, Né? isso é Eu verdade. já me vi várias vezes nesse lugar, né, de, pô, os caras, não foi legal o trabalho, eu esperava mais, brincando aqui de mim, deles, de todo, tal, etc., né? Porque é como se a gente enxergasse essas possibilidades, né? A gente visse, nossa, olha só tudo aquilo que esses caras podem vir a ser, né, se transformar. Só que eles vão vão se transformar naquilo que eles podem se transformar, não naquilo que eu vejo que eles sejam, né? Então, e isso é frustrante também.
quando a gente se Super. apega a essa expectativa que às vezes aparece. Super. É um pouco daquela experiência que eu contei para vocês, né? Quando eu peguei uma turma super mental, super assim, cabeça, pragmática, etc. e tal. E a sensação de não ter movimento ali foi algo que eu falei, gente, mas como assim, né? É um assunto, um tema, são pessoas incríveis e tudo mais, e eu senti que não foi. E é um pouco dessa expectativa mesmo, da gente ter talvez uma consciência de um vislumbre do que pode, aquilo, daquela potência toda, e de repente um ou outro fez um tipo de movimento, mas o grupo não foi para aquele lugar. Ou essa paralisia, vou chamar assim, né, desse grupo, talvez fosse o passo, que eu posso chamar assim, possível na construção dessa jornada. E a gente poder falar sobre esse passo, entre aspas, possível, que é essa paralisia, esse desconforto, esse lugar que as pessoas se apegam, pode ser libertador como reflexão do que aquele grupo de fato consegue fazer, né? E acho que esse é um tema que eu procuro me trabalhar muito, porque eu sonho demais, eu sou um cara que adora imaginar grande, as coisas vão mudar, etc. tal, e as coisas mudam o que elas podem mudar, né? E se eu estiver muito nesse olhar desse sonho, que é uma expectativa, eu não tô presente para aquilo que é o fenômeno de fato, né? E que tem mudança, que tem transformação o tempo todo, eu só não estou conseguindo ver. Como no caso que você trouxe, eu só não estava conseguindo ver o fenômeno que estava acontecendo ali, né? Porque internamente devia estar acontecendo alguma coisa também, né? É só que você tinha uma, né? Nós criamos às vezes uma expectativa do que é o movimento. Nossa, não está acontecendo. Não tem dúvida disso. Né? Na verdade está alguma coisa aqui que eu não consigo ver. A gente está chegando na nossa hora, tudo passa rápido, mas eu tô com vontade, Marisa, você disse que tinha uma outra história para contar aí, que talvez seja uma história engraçada, não sei, né? Tem a ver com alguma coisa que talvez você pudesse para a gente. Eu acho. Olha, eu acho, né? Olha, eu vou te falar o seguinte. Foi um horror essa história, para falar bem a verdade. Então deve ser ótimo. Foi um show de horror. Eu estava estava num grupo de CEOs, então pessoas naturalmente mais sérias, né? E tinha um deles que coitado, não tem ninguém coitado aqui, mas assim, ele tinha um jeito de falar meio careteiro, assim, mas era o jeito dele, né? E eu tive um acesso de rir a todo momento em que ele falava, né? Era um acesso, era daquele riso de choro, mas tinha um detalhe horrível nesse processo. Eu era a única facilitadora. Então, assim, eu não tinha, como a Lê contou da outra vez, que ele tinha um comparsa do lado dele. Eu não tinha comparsa alguma. Eu estava eu, vezes eu e tudo mais. E a única coisa que eu tomei como uma ideia na hora, foi assim, olha, eu vou ao toalete, já volto, porque estava ficando um horror, assim. Um horror, assim. E eu fui dar um tempo, né? Eu fui ao toalete, eu estava maquiada, eu tirei assim, né? Eu literalmente limpei o rosto para ver se eu tirava aquela ansiedade de riso, Gente, eu voltei para a sala, eles me aguardaram muito gentilmente e tudo mais. A coisa não parou. Ai, Deus. A coisa não parou. E eu interrompi 2 vezes. 2 vezes. Porque não se fala e se ri ao mesmo tempo. E eu estava com a palavra, porque eu estava facilitando.
Então, assim, esse dia foi um dia assim que eu fiz o papel de louca, né? Eu fiz um papel completamente de louca, e eu fui para aquele lugar que eu não conseguia ali me tirar do lugar, porque eu estava sozinha, eu não conseguia, aquele homem não sairia da minha frente, né? Porque ele estava ali no grupo, e eu falei assim, eu não posso mais sair, né? Eu tenho que ficar aqui dentro dessa sala. E eu tive a ideia de tomar café. Eu disse, olha, eu vou tomar café e com a boca cheia de café e tudo mais, eu vou parar de rir, né? Olha, eu vou te falar um negócio. Essa 1 hora que eu estive com esse homem e que eu nunca mais o vi na vida, inclusive, foi 1 hora de tortura total. Porque eu não consegui, de fato, ter um controle, ter uma coisa assim, racional, sei lá, adulta. Não era possível. Ele tinha uma coisa assim que me distraía, ele tinha uma coisa assim que era um parque de diversão o rosto dele, porque a boca ia de um lado, o olho ia para o outro, era uma coisa muito esquisita, né? Então, esse para mim foi um perrengue mesmo, porque tudo deu errado em função disso, e eu não encontrei naquele momento saídas possíveis de, sabe, me centrar, de me respirar. Todas essas técnicas que a gente tem de meditação, de presença, de tudo mais, elas terminaram em 3 segundos desse dia horrível que no final aconteceu. Então, para mim, o perrengue maior da minha vida de consultora foi quando eu realmente não tive controle de um riso, de uma coisa assim que foi mais forte do que eu. E isso foi uma coisa assim muito chata para mim. Lógico que contornei lá, eu comecei a fazer pares, enfim, eu dei um jeito das pessoas conversarem entre elas para eu poder ter mínimo de condições de conduzir aquilo tudo. Mas foi triste, viu? Não foi uma coisa assim bacana, eu diria. Devia chamar, depois que passa... A gente está no finalzinho, mas tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu queria pelo menos responder essa pergunta, daí a gente fecha, que é a Geisa Paganini de Mil. Gostaria de saber quanto vocês percebem que evoluem com os desconfortos. E ela complementa. Se sempre estivesse tudo bem, será que não poderia acontecer a repetição, entre aspas, do que deu certo? Não é interessante construir com pessoas que ainda estão em outro lugar? E aí? Eu posso só lançar aqui uma ideia. Eu acho muito difícil falar de mim, né? As pessoas, eu me transformar se não tem desconforto. Porque eu acredito, pelo menos estudei um pouco sobre isso, como seres vivos, nós somos seres conservadores, nós queremos conservar o nosso bem-estar. Se a gente está fazendo algo que está trazendo bem-estar, a gente continua fazendo. O desconforto é a mensagem da vida dizendo, olha, tem algo melhor para você fazer, tem um você melhor para você ser. É isso que faz o desconforto. Então, eu não consigo ver transformação em mim, portanto, fora de mim, né, entre aspas, fora de mim, né, entre as outras pessoas, sem a presença de algum desconforto, porque a gente vai voltar para esse lugar de conforto outra vez. A gente busca o conforto como seres vivos, né, biologicamente falando aqui. Só para... E eu vou complementar o que você falou, e eu concordo totalmente com você. Mas eu e você, né, e estamos falando que eu estou concordando com você, né, nós escolhemos esse caminho. Então, só é possível porque a gente escolheu, a gente né, veio para a consciência e a todo momento a gente está falando, eu estou desconfortável. Então, o que há de novo nessa situação para eu rever alguma coisa e seguir em frente, voltar para o meu conforto, voltar transformada. Então, há uma consciência, há uma escolha de mudança. Então, quando você vai para alguns grupos, e esses grupos estão ainda repetindo o padrão, ainda temendo o novo, olhando para trás, eles ainda não estão
minha visão, estou aqui colocando o meu lado, eles ainda não estão nesse lugar, né, de, opa, está desconfortável, qual é a luz que está por trás disso tudo que eu não estou conseguindo enxergar agora, né? Então, atrás de sombra tem luz. Então a gente já está nesse lugar em que o desconhecido é bacana. Mas isso não é regra. Trabalhar com pessoas assim é legal, é desafiador, mas aquele passo que a gente imagina que a outra pessoa vai dar, talvez não aconteça naquele momento, pode acontecer tempos depois. Nossa, é aquilo que aqueles caras, aqueles consultores estavam querendo dizer, enfim, né? Aquilo. Então, eu concordo com você, Fábio, eu acho que a mudança vem com desconforto, mas a pessoa precisa sacar disso e precisa escolher, então tá bom, então eu vou ver o que em mim eu posso fazer essa mudança. Acho isso. Eu assino embaixo. E gosto muito de uma frase do Bert Hellinger, que ele diz que ajudar, tem até aqui, querer ajudar tira a potência. Eu tô com essa frase, assim, porque a gente... Sim, As pessoas têm condições de fazer a sua própria transformação, né? O que a gente faz, talvez, é ser ponte ou facilitar que isso aconteça, criar um espaço, talvez que ela perceba e tal, mas... É igual, eu gosto, o Tanaka fala isso, você vai para um acampamento e aí você gosta de acordar cedo, você gosta de praticar yoga, você gosta de fazer meditação, e aí você vai lá com aquela galera que acorda meio-dia, que ficou bebendo, não sei o que, e fica, gente, vamos lá, vamos fazer yoga, vamos... Tipo, cara, não querem acordar, estão em outro processo, e talvez se eles estiverem fazendo, achar que tem algum benefício, aquilo ali pode ser que não. E aí eu acho que é isso, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram, acho que às vezes o desafio, aquela pergunta que te incomoda, o erro, o improviso, e isso que eu acho que é onde você usa o teu repertório, é onde você usa a tua inteligência emocional, tudo aquilo, porque quando tá tudo bem, é muito fácil ser uma yogini, é muito fácil ser bem-humorado, é muito fácil ser otimista. Quando as coisas não vão bem, né? Cadê a espiritualidade? Cadê a escuta ativa? Cadê a amorosidade? Eu falo isso porque eu tenho vários desafios com uma criança de 3 anos, assim, a minha verdadeira mestra, né? Quando eu acho que eu estou educando alguém, ela está me educando. E se eu não tenho esse olhar amoroso e humilde que essa criança está me ensinando, eu não vou fazer transformação. Talvez essa seja a minha maior transformação. Às vezes a gente acha que vai mudar o mundo lá fora, vai nas empresas, dá palestra, e às vezes dentro de casa, com as coisas mínimas, eu não consigo. Então eu hoje no meu desafio, no meu maior desafio, eu tento fazer esse micro. E eu acho que eu já estou fazendo muita coisa. Eu acho que criar um ser vivo é um grande trabalho. Então, por isso que eu acho que o meu trabalho é um ato político, né? De eu abraçar tudo isso que acontece, tudo que eu falo meu, porque é o que tem acontecido muito comigo, né? De eu estar fazendo uma live, minha filha dá um escândalo, de eu estar trabalhando, não sei o quê. E, tipo, talvez seja esse o aprendizado, e não a minha grande fala, ou a minha frase de efeito, ou que eu já não tenho essa pretensão, sabe? Eu quero me colocar aqui como aprendiz mesmo, e eu tô aprendendo muito, assim, eu tô adorando isso, tô adorando, porque é um voltar a ser criança mesmo, assim. Aí como Maturana fala, tudo que eu faço, que eu tô conectada, que eu tô presente, que eu tenho esse olhar inocente, tipo, eu não sei o que vai acontecer, e eu confio nesse mistério desse não saber, é mágico que a gente, tipo, fica lá e fala assim, meu Deus, olha que lindo o que aconteceu aqui. A gente também se transforma, né? Se transforma e é transformado. Acho que é o grande ativismo delicado aí que eu tenho tentado fazer, com delicadeza, com amorosidade, mas com verdade, a minha, né, pelo menos, até alguém me mostrar algum outro caminho. Mas, assim, achando até então que está fazendo alinhado com o coração, cada um com o seu, né? Afinando esses instrumentos, assim. Tá, deu uma filosofada. O Fábio até olhou no... Não, mas eu acho que a resposta... Estava olhando se tinha mais uma pergunta ali, só isso. Fala, mas assim. Não, mas eu já falei. Já olhei, já, tudo certo. Não, mas eu acho que o Fábio colocou uma coisa que eu super concordo, né? Então, eu não tenho dúvida que é o desconforto
são as perguntas difíceis que fazem a gente pensar. E eu acho que sim, mas existe cada um seu time, né? E a gente, com o tempo, aprende isso, né? Que está desconfortável, então alguma coisa precisa ser revista. Elas são verdadeiros alarmes, os nossos descontroles, né? Os nossos desconfortos, perdão. Na próxima conversa desinterrompida, eu queria muito a gente desconstruir o mito da zona de conforto agora, tô muito afim. Não vai dar para pegar, não sei onde é que tá o livro que tem, mas eu quero, a gente podia falar um pouco sobre isso no Nossa, próximo. aí tem uma frase horrível que as pessoas, que eu já ouvi em muitas facilitações que eu faço, que é assim, péssima essa frase, né? Até tô com medo de falar, mas enfim. Tá ruim, mas tá bom. É a merdinha quentinha que eu chamo. Cocô com chantilly. Ruim, mas tá bom. Porque ali eu conheço, né? Ali eu conheço. Então, é complicado. Esse é um tema que a nossa ouvinte, é um tema bem... Já temos pauta. A gente combinou, eu e a Cacá, que eu pensei em alguns nomes, ela também falou, o nome que você pensar, tal. Acabo de pensar num, a gente não conversou, mas vou falar aqui ao vivo, porque ele vai ter que se comprometer. Vocês conhecem o Reinaldo Bugarelli, não? Não, mas eu vou adorar conhecer. Reinaldo Bugarelli trabalha diversidade antes que todo mundo trabalhava diversidade. Se é para desconstruir... Bora. Então, Reinaldo... Tá convidado. Depois a gente vai marcar aí ano que vem, porque esse ano acabou já tudo, né? Mas Reinaldo está convidado. Então eu vou assistir. Tá? Então, depois porque esse é um tema maravilhoso, gente. Maravilhoso. E o Reinaldo, trabalha com isso acho que há 30 anos. Né? Então, agora que todo mundo fala de diversidade, o Reinaldo trabalha há 30 anos. Ele é super provocativo. Eu acompanho nas redes. Adoro. Uau, hein? Então, vamos construir a zona de conforto com o Reinaldo Bugarelli. Adorei. Meninas, Maria Silvia, obrigado aí por você ter estado esse tempo com a gente. Recuperada, né, do susto aí do vírus paralisante, né? Parece gás paralisante, o vírus paralisante. Que bom que você está recuperada. Né? Ainda também tô com a minha voz recuperada. Fiz aqui um creminho aqui. Não, tem que ver de longe, gente. Eu tô tentando ver de perto aqui, não consigo. Não. Ah, tá bom. Mas brigadão. Vamos tirar uma foto. Eu tentei tirar algumas, ficou meio um assim, eu acho que não, né, de repente, se vocês quiserem. Você faz aí? Eu faço aqui, eu dou um print aqui. Não faz. Nunca sei pra onde que eu olho, vou olhar. Olha a câmera. Valeu, gente. Amei, gente. Obrigada. Obrigado, um beijo. Até a próxima. Valeu, Maria.